pra um mundo bom, sem brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Voltar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos
Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, tanto em nós. Céu azul, a marca
emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me tê-lo, além de um modelo, falta-me vê-lo. Rabi, mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, Filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me tê-lo, além de um modelo, falta-me vê-lo como um irmão, como um irmão. Bom dia, queridos amigos, sejam bem-vindos à nossa reunião de domingo, que possamos aproveitar todas essas reflexões de hoje, né? O meu nome é Ana Maria e eu gostaria de lembrar a todos que o chat vai ficar liberado para as nossas saudações iniciais, mas depois da página de abertura,
É aquele momento que a gente precisa se conectar mais com a espiritualidade amiga, é aquele momento que precisamos ficar atentos ao estudo, né, que será realizado, porque nós teremos tempo ao final da reunião das saudações finais, das conversas, das despedidas, ok? Bem, a página inicial será lida pela Graziele. O Livro dos Espíritos é a Miriam Batista que vai fazer. Ela vai nos trazer as questões de 638 a 646. E o Evangelho segundo o Espiritismo sou eu que vou fazer, com muita alegria. Então, nós vamos fazer uma reflexão em torno do capítulo 10, os itens de 11 a 13. Então, que a gente possa, naquele momento, né, que nós vamos trazer as reflexões tão importantes, estarmos atentos, trazendo para as nossas vidas tudo aquilo que vai ser refletido, que vai ser estudado, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto do Livro dos Espíritos. E esquecendo, a Miriam vai fazer a prece inicial, e eu farei a prece de encerramento. E ao finalzinho da nossa reunião, nós vamos ter o GEAL, né, que é o Grupo de Evangelização Infantil, trazendo sempre, né, os trabalhinhos das nossas evangelizadoras, aquele momento que as crianças adoram, né, que tudo é bem explicado para eles compreendem perfeitamente. Então, que todos nós possamos aproveitar esta manhã de estudos, que possamos ter um domingo de paz junto a todos os nossos familiares e que Jesus abençoe a nossa semana, a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A boa parte. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus está em Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas concilia a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é a imundície. Entretanto, costuma carregar o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelam negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tudo quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Dissemos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém,
colhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais será roubado. Unidos em pensamento e irmanados pelo coração, vamos conversar com Deus. Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos, em primeiro lugar, por nossas vidas, pela oportunidade de termos aberto os olhos hoje e de estarmos aqui, buscando compreender mais e melhor sobre o mundo que nos cerca, para caminharmos de forma mais firme rumo ao nosso progresso. Sempre amparados e iluminados por Ti, Senhor, por Jesus e pela espiritualidade amiga. E nesta prece também te rogamos que nos auxilie a aproveitar da melhor forma possível este tempo bendito de nossas existências, sempre dando às nossas horas o melhor e mais proveitoso destino. Sê conosco e que também de nossa parte estejamos sempre contigo. Infinitamente gratos, te pedimos permissão agora para dar por iniciada a nossa reunião da manhã de hoje. Que assim seja. Gente amiga, espero que estejam todos bem, com saúde, se cuidando bastante. Eu sou Miriam e hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, conversar um pouquinho sobre a parte 3ª, capítulo 1, da Lei Divina ou Natural, e o nosso ponto é o bem e o mal. Antes de entrarmos nas perguntas do ponto de hoje, porque esse ponto, bem e o mal, ele começou na semana retrasada com o Edson e nós vamos finalizar hoje as perguntas que fazem parte desse ponto. Para nós entendermos o conceito de bem e de mal, nós vamos voltar a uma pergunta que fez parte do estudo do Edson, que é a 630. Porque as leis humanas, elas mudam em cada época, em cada sociedade, de acordo com os interesses dos seres humanos que estão naquele momento à frente daquelas sociedades, de acordo com o entendimento de nós, seres humanos, e carregam os nossos interesses pessoais. Carregam a nossa visão estreita, nublada ainda do que é a vida, do que é o bem, do que é o mal. Então, em uma sociedade, o que é tido como bem pode não ser. E o que é tido como mal também pode não ser.
Então, para que nós possamos ter o entendimento correto do que é o bem, do que é o mal, os espíritos, eles nos orientam através da resposta que deram à pergunta 630, quando Kardec perguntou como se pode distinguir o bem do mal. E eles nos disseram que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. A lei de Deus é imutável. Então, em qualquer época, em qualquer sociedade, observando a lei de Deus, saberemos que estando junto a ela, cumprindo essa lei, nós estaremos fazendo o bem. Se estivermos na contramão, se estivermos afastados da lei de Deus, nós estaremos procedendo mal, fazendo um mal. Então, isso posto, vamos iniciar os estudos da manhã de hoje com as perguntas que nos cabem. Na questão 638, Kardec pergunta aos espíritos assim: parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas, tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? E os espíritos respondem: embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Na nossa condição evolutiva, ainda por sermos muito materializados, é o mal que nos faz perceber e valorizar o bem. A dor, as dificuldades que proporcionamos ao outro e que muitas vezes buscamos para nós mesmos, nos despertam para perceber o quanto são desagradáveis, o quanto não nos fazem bem e partimos em busca de algo melhor. Buscamos então o bem. Segundo o espírito Miramês, há certas circunstâncias na vida em que a alma se sente obrigada a agir mal. Entretanto, ela recebe a correspondência do referido erro para aprender a respeitar a lei. Dando um exemplo, imaginem que nós ou um de nossos afetos nos encontramos em perigo de vida, ameaçados por outro ser humano. E na luta pela sobrevivência, nós exterminamos aquela outra pessoa que nos ameaçava. A lei humana dirá que foi legítima defesa. A lei divina nos possibilitará atenuantes. No entanto, foi um mal que fizemos, porque a lei não nos permite matar outro ser humano em hipótese alguma. Não matarás, diz a lei, e teremos que responder por esse ato. E maior se torna a nossa responsabilidade quanto maiores informações nós tivermos recebido. A questão 639 nos traz o seguinte: não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais nesse caso os culpados? E os espíritos esclarecem: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Quando alguém incentiva, quando alguém leva o outro a praticar o mal, coloca o outro em uma condição tal que ele não tem, às vezes, opção a não ser praticar o mal, a responsabilidade maior é dessa pessoa, porque colocou o outro naquela situação de fazer o mal. Pensemos nas condições de hierarquia e de subalternidade, na qual algumas pessoas recebem ordens
muitas vezes não têm condições de desobedecê-las. Então podem se colocar na condição de ter que executar uma ordem e fazer o mal. E não cabe a nós julgarmos, porque cada caso é um caso. Todos os envolvidos na questão precisarão resgatar o erro cometido, uns mais, outros menos, mas nenhum poderá escapar do reajuste se infringir a lei. Um colega professor de física foi orientado pelo dono do colégio no qual trabalhava a reprovar um jovem aluno porque esse aluno estava inadimplente com a instituição. Ele se recusou, porque o jovem era bom aluno, tinha nota para passar, e aí ele foi demitido. Mas quantos, por terem enormes responsabilidades a serem cobertas pelo salário que ganham, teriam que se submeter? O espírito Miramês nos diz que as leis espirituais estatuídas por Deus não acobertam ninguém pelo mal que deseja e que faz. No entanto, a consciência de cada causador registra todas as variações de sentimentos e é nessa sensibilidade que julga e que corrige o infrator. O mal sempre recai sobre o seu causador. No entanto, se quem causou o mal foi pressionado para tal, a sua pena é mais leve. Ela se divide com quem o levou a cometer a falta. É nesse sentido que sempre falamos que as faltas cometidas pelas almas nunca são iguais, como não são iguais as correções aplicadas pelas consciências. Na 640, Kardec quer saber se aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este. E os espíritos respondem: é como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando o feito dele tira partido, é que o aprova. É que o teria praticado se pudera ou se ousara. Um exemplo: alguém compra um produto sabidamente roubado, o que já constitui transgressão na lei humana. A pessoa se engana muitas vezes acreditando que não tem nada com isso, porque não foi ela que roubou. No entanto, a resposta dos espíritos é bem clara. É como se o houvera praticado. E sabe-se lá em que circunstâncias esse roubo ocorreu? Será que alguma vida foi retirada nessa ação? Percebam a responsabilidade de quem participa disso. Aproveitar do mal é participar dele. Mais uma vez, recorrendo ao espírito Miramês, ele nos recomenda o seguinte: quando tu notares ambiente propício para o mal, desfaze-o. Quando encontrares um incêndio começando, apaga-o. Quando alguém começar discussões infrutíferas, desfaze-as, que neste esforço para o bem, Deus te ajudará por meios que por vezes não percebes, mas que são reais e positivos. O mal no mundo já se encontra organizado pela ignorância. Agora, necessário se faz que o amor organize o bem, de maneira que o amor domine todas as circunstâncias e amplie todos os movimentos da fraternidade cósmica, nos corações e mesmo no universo. Na questão 641, Kardec quer saber se será tão repreensível quanto fazer o mal, desejá-lo. Ou seja, eu não faço nada, mas eu agasalho o desejo de que algo aconteça de mal com o outro, de cometer um ato ilícito, de me vingar de alguém. E aí os espíritos respondem: conforme. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Mais uma vez, a espiritualidade nos mostra que tudo depende da nossa intenção real.
A questão que a espiritualidade nos coloca é: por qual razão o mal não foi praticado? Não foi praticado porque faltou ocasião, mas o mal está tão forte dentro da criatura que, havendo oportunidade, ela irá fazê-lo? Ou ela desejou aquele mal, mas buscou resistir, vencer as suas más tendências? Não praticou o ato por uma vontade real e sincera de progresso, de melhoria contra as suas imperfeições? Se foi apenas falta de ocasião, Deus sabe que, na verdade, ela é quase ou tão responsável como se houvesse cometido aquele mal. Mas não é responsável igual. Por isso a resposta é conforme suas atitudes, suas intenções, seus pensamentos. Às vezes nós acreditamos que o simples ato de pensar nos exime da responsabilidade. Eu só pensei em fazer. Mas já pensamos, né? Já nasceu em nós. Já há aquela sementinha lá dentro. E talvez, aparecendo a possibilidade, já havíamos pensado, aquilo já havia nascido, em um momento pode se fazer realmente. Mas se resistirmos e não permitirmos que esse pensamento se torne um ato, há um outro peso. O espírito Miramês, ele nos esclarece que pensamento é vida. Aquilo que nós pensamos, nós vivemos. Tudo de bom ou de mal nasce nos princípios do pensar, para então depois se materializar nos atos. Então, quando Leon Denis nos orienta a disciplinar o nosso pensamento, ele sabe muito bem o que está falando. Então, precisamos ter muito cuidado com o que pensamos, com o que permitimos que nasça e muitas vezes cresça, crie raízes dentro de nós. A questão 642 nos traz a seguinte pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos nos dizem que não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Nós já entendemos que fora da caridade não há salvação. E a caridade é uma ação, é atitude, é trabalho, é esforço. De braços cruzados, isolados, distantes dos nossos irmãos de caminho, em posição de neutralidade, não foi para isso que nós viemos. Se eu poderia ter tido uma atitude positiva, mas fiquei inerte e daquela inércia resultou prejuízo a alguém, com certeza eu tenho responsabilidade naquele prejuízo. Nos cumpre fazer o bem sempre, por pensamentos, atos e palavras. Nós fomos criados para o bem. Estarmos envolvidos no bem, em projetos positivos, nos afasta do mal. E recorrendo mais uma vez ao espírito Miramês, que vem permeando o nosso estudo, ele nos orienta que procuremos harmonizar as nossas vidas desde o abrir dos olhos ao levantar até a hora de descansar das lides diárias. As grandes coisas começarão pelas pequenas. Um grande feito por vezes nasce de simples pensamentos. Só o trabalho no bem transforma, eleva e modifica a criatura. Que nós trabalhemos nesse sentido. Na questão 643, Kardec quer saber se haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem. E os espíritos dizem que não há quem não possa fazer o bem.
Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não o ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. E aqui nós trazemos um exemplo. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Um espírita, um palestrante, que muito jovem ele foi acometido de uma paralisia grave, porque ele possuía, uma doença, artrite reumatoide progressiva. Mais tarde ele fica cego. Por 32 anos ele ficou preso a uma cama ortopédica, e essa cama ortopédica rodava o Brasil em palestras espíritas. Então ele ia fazer a palestra deitado na sua cama ortopédica e muitas vezes com muitas dores. Então nós vamos ver agora um pequeno vídeo de Jerônimo Mendonça. Vale a pena ouvirmos o gigante deitado. Lembramos de Chico, quando nós dissemos a ele, e naquela noite a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado. Seu coração está por um fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 Zordis por dia. Quando chegamos a Uberaba, o Chico nos perguntou: como vai, meu filho? Eu: bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos, Chico. Ele falou: o que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando com meu atestado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse assim: ah, benditos fios. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com um fio grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem. É o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para despedir, disse: Chico, muita paz. Ele falou: corta o Z. Muita paz. Quer dizer, mais serviço. Então, que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja. Esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim: no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição: no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Perceberam o bom humor, a alegria de Jerônimo Mendonça? Então não há obstáculos para fazermos o bem. Podemos realizá-lo através de um pensamento, através da possibilidade que tivermos de sermos úteis ao próximo. E vamos seguir. Questão 644. Kardec quer saber se para certos homens o meio onde se achem colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. E os espíritos respondem que sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. A causa primária dos vícios e crimes está no próprio espírito e não no meio em que se ache.
O meio oferece ambiente propício para que os maus pendores daquele espírito sejam instigados, mas também para que este mesmo espírito possa resistir a esses maus pendores e vencer a si mesmo. Deus, infinitamente justo e bom, não colocaria um de seus filhos em um ambiente no qual não tivesse condição de resistir ao mal. E em resistindo a esse mal, sairá ele deste meio, com certeza, fortalecido e servirá de exemplo a outros. Questão 640. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E os espíritos nos elucidam. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Quando a espiritualidade nos diz arrastamento sim, irresistível não, ela nos mostra que nós sempre teremos o livre arbítrio para escolhermos os caminhos do bem ou os caminhos do mal. E por mais que estejamos mergulhados na atmosfera do vício, estamos fadados apenas ao bem. Estamos nesses ambientes para superarmos as más influências, para resistirmos. Todas nós podemos vencer. O espírito Miramês, ele nos diz que não devemos nos impressionar com o que existe. Deus está vendo tudo e, se o permite, é porque precisamos desses meios para nos elevarmos. Vamos trabalhar no bem, viver o amor e a caridade para não precisarmos de mais corrigendas. Vamos orar e vigiar para não cairmos em novas tentações. É o que disse Jesus, nos ajudando a nos erguermos para a luz. Questão 646, e Kardec quer saber: estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? E os espíritos respondem que o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Então prestemos atenção no que nos move ao realizarmos o bem. Vamos lembrar que a viúva que colocou lá as únicas moedinhas que tinha no gasofilácio, ficando mesmo privada de algumas coisas, Jesus disse que a oferta dela pesava, valia muito mais do que aqueles que colocaram muitas moedas que não lhe fariam falta alguma. O mérito não está na quantidade do bem que se faz, mas no sentimento que se coloca na hora da doação. Servir, renunciar para o bem de um afeto, de um amigo, com certeza é um bem. Mas servir, renunciar em favor de um desafeto, de um inimigo, tem outro peso. Maior dificuldade é para nós encarnados na Terra ainda. Que o primeiro, ou seja, o bem aos afetos, seja sempre realizado e cada vez mais. E que o segundo, aqueles que nos aborrecem, aos desafetos, aos inimigos, seja exercitado e ampliado em nossa existência. E se ainda não pudermos ampará-los com o bem, que jamais os atinjamos com o mal. E que saibamos que dia vai chegar, que o bem, o amor, a luz, a esperança, a verdade tomarão todo o nosso interior. Que trabalhemos por isso. Finalizando o estudo da manhã de hoje,
nós vamos relembrar rapidamente que o mal ainda faz parte da nossa caminhada devido à nossa condição evolutiva. O mal, ele nos escandaliza. E aí nós olhamos e dizemos assim, não quero mais isso. E nós vamos buscar o bem, que é a nossa destinação. O mal, ele não é irresistível. Podemos estar mergulhados no mal, em um ambiente que nos estimule, que nos propicie agir mal, mas nós temos plenas condições de resistir. O mal que vem através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, também nós podemos resistir a ele, que devemos. Então, se estamos nessa condição, estamos amparados para poder resistir, para poder vencer a nós mesmos nessa situação. O mal, não basta que não o façamos, que não realizemos o mal, precisamos fazer todo o bem possível no limite das nossas forças. Os espíritos nos esclarecem sobre isso. O bem, não há ser humano que não possa realizá-lo dentro das suas possibilidades, na sua área de ação. Todos os seres humanos podem realizar o bem. E o mérito do bem está na dificuldade em realizá-lo. Então, se ainda não conseguimos realizar o bem para determinado grupo, para determinada pessoa, em determinadas circunstâncias, em determinados lugares, precisamos exercitar isso, porque o bem é para ser realizado o tempo todo e para todo mundo. E pensando no bem, hoje é Dia das Mães, pensar nas mães é pensar no bem. Nesse ser humano que é abnegação, é cuidado, é amor, é amparo, é dedicação. Minimamente, nós temos para agradecer às nossas mães a oportunidade que nos deram da reencarnação, a oportunidade que nos deram de estar aqui, em mais uma possibilidade de progresso, de evolução, reencarnados. E eu trouxe um trecho de um poema de Maria Dolores, do livro Mãe, de Francisco Cândido Xavier, no qual ela vem agradecendo por várias circunstâncias na sua vida. E ao final, ela diz assim: entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecida o regaço materno que me trouxe para a glória da vida. Em tudo, em todo o tempo e em toda parte, sê bendito, Senhor, pela santa mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. Um feliz dia a todos os tesouros de amor. Um domingo de muita paz junto aos afetos. E se não pudermos estar juntos para dar um abraço nesse tempo de pandemia, ou se as mãezinhas estiverem já na pátria espiritual, que o nosso pensamento carregado de amor e de gratidão possa alcançá-las. Que Jesus nos abençoe, um excelente domingo, uma excelente semana. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião de domingo, que possamos refletir, em torno do Evangelho e saiamos daqui mais consolados, com essa doutrina, com esses ensinamentos de Jesus. O meu nome é Ana Maria e hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho, que tem por título Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E os itens a serem refletidos hoje são de 11 a 13, que tem um subtítulo, que diz: não julgueis para não serdes julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. O objetivo do nosso estudo é refletir sobre as questões da misericórdia e do perdão, ensinados por Jesus, relacionando-as com a lei de causa
e efeito, destacando que não há limites para se perdoar. Fomos buscar uma definição para misericórdia. E uma primeira definição nos diz que é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, acompanhado do desejo de ajudar ou salvar essa pessoa. Compaixão, piedade. E uma segunda definição, ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, indulgência e clemência. Então, a misericórdia está ligada em se colocar no lugar do outro, em ter empatia com o nosso próximo. Então, o que é ser misericordioso? Quando Jesus nos traz, a passagem que está em Mateus 5:7, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ser misericordioso, então, é compadecer-se das misérias alheias, materiais e espirituais. É colocar-se no lugar do outro, É perceber que o outro precisa da nossa ajuda, é ter esse olhar caridoso para o nosso semelhante. O item 11 nos diz o seguinte: não julgueis a fim de não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, Jesus está nos dizendo da importância de não fazermos julgamentos precipitados das criaturas e, consequentemente, a gente não atirar pedras, naqueles que, a princípio, nos parecem errados, Por quê? Porque nós sabemos que a lei divina está inscrita em nós, em nossas consciências. Então, ninguém precisa de censura, de acusação, de nada disso. Por quê? Porque cedo ou tarde, a própria consciência vai nos mostrar naquilo que pecamos, naquilo que erramos, Então, é por isso que Jesus, com muita propriedade, nos diz que, com a mesma medida que a gente vai medir o outro, nós também seremos medidos, Nós seremos também avaliados por nós mesmos. Ninguém aponta o dedo para nós. Somos nós que despertamos, e percebemos aquilo que não fizemos de maneira adequada com a lei divina. No item 12, tem uma passagem que está em João 8, versículos de 3 a 11, que diz assim: então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Falavam assim, tentando, a fim de terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na areia. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: que aquele dentre vós que está sem pecado atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever. Mas eles, ouvindo falar daquela maneira, foram se retirando um após o outro, saindo primeiro os mais velhos. E assim Jesus ficou só com a mulher, que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?
Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. Então Jesus, com essa passagem, ele vem nos convidar a compreender o nosso companheiro, né? Aquele que muitas vezes nós acusamos e que precisamos ter compreensão, precisamos ter compaixão. O que a gente percebe na maioria da obra evangélica e mesmo da doutrina é Jesus trazendo assuntos relacionados a esse relacionamento humano, né? Como nós precisamos aprender a nos relacionarmos com os nossos próximos, com os nossos companheiros de vida. É fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Vimos então, na passagem trazida por João, que trouxeram para Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério, né? E entre os fariseus, a mulher, que era surpreendida, em adultério, ela tinha uma penalidade assim máxima. Ela era submetida a toda uma espécie de sofrimentos, né? E era apedrejada até a morte. Uma prova bastante amarga. A gente sabe que Jesus foi esse espírito maravilhoso, esse nosso irmão maior, que valorizou a mulher bastante no período em que esteve entre nós. E ele então, nessa hora, em que essa mulher foi submetida a essa prova, que trouxeram para que ele também desse o seu parecer, Os fariseus jogaram a mulher no chão e ela ficou ali sem coragem até de levantar os seus olhos, E aí, na passagem de João, nos conta que Jesus começou a escrever na terra, Começou a escrever ali na areia, alguma coisa. O que ele escreveria, E, na verdade, alguns intérpretes dos textos evangélicos nos diz que Jesus grafava, a marca moral do erro de cada um, Curiosos, aqueles que estavam ali esperando essa sentença de morte, que a mulher fosse apedrejada, se extasiaram nesse espetáculo de sangue, Então aí Jesus começou a escrever, podia-se ler ladrão, adúltero, caluniador, em síntese. As mazelas morais, Todas as mazelas morais. E aí vai crescendo a expectativa. Jesus, com a sua autoridade moral, ergue, percorre o olhar com essa turba louca, Todo mundo acusando, todo mundo com as pedras na mão para matar a mulher adúltera, Eles esperando que isso acontecesse, E quando Jesus tranquilamente escreve todos esses erros, ele levanta-se e olha para todos aqueles que estão prontos para liquidar a mulher, e pergunta: aquele que estiver sem erro, sem pecado, que atire a primeira pedra, Então, quando Jesus falou isso, caiu fundo na alma de cada um. E foram se afastando. Primeiro os mais velhos, porque tinham muito mais erros, do que os demais. E depois os mais novos, Em silêncio, cada um foi se afastando, Sem olhar para trás. E aí Jesus olhou para a mulher e perguntou: onde é que estão os que te acusaram? Todos aqueles que queriam te apedrejar, E ela, então, diz que não tem mais ninguém, Ela olha no entorno e percebe que os seus acusadores se retiraram. É quando Jesus vira-se para a mulher, E diz: eu também não te condenarei. Vai
e no futuro não peques mais. A passagem da mulher adúltera, né, essa passagem evangélica, na narrativa de João, resume-se até aí, né? A absolvição dela, quando Jesus diz, vai, não peques mais. Mas o espírito Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, vem nos trazer uma continuidade dessa passagem. Amélia Rodrigues nos diz, quando ela narra, né, a conclusão dessa passagem, que no mesmo dia a mulher, né, a mulher adúltera, procurou Jesus. E quando ela procurou Jesus, ela abriu o seu coração, as suas fraquezas, o abandono do marido, que deixava sozinha, né? E ela não resistiu à tentação, e ela então estava muito arrependida por ter buscado um consolo naquele que a cortejava, né? E ela preocupada, porque ela sabia que não podia contar nem com a ajuda do seu pai, da sua mãe, da sua família, nem tampouco do seu marido. Ela estava só, né? Porque a mulher, imagina, né? Até hoje, né? A mulher que faz que tem determinados comportamentos, é muito julgada pela sociedade. Imagina a época de Jesus, né? Então todos a abandonaram e ela estava, como bem dizer, marcada, né, pela vida, não tinha espaço naquela hora. E Jesus, conversando com ela, ele indicou essa necessidade de mudança, pois em Jerusalém não tinha espaço para recomeço, né? Por quê? Porque foi ali naquela área em que tudo aconteceu. Ela sentiu nas entrelinhas daquela conversa com Jesus que ela tinha que buscar outro lugar onde ela pudesse viver sem a sombra do erro cometido. Na despedida com Jesus, o mestre a confortou e disse para ela: há sempre um lugar no rebanho do amor para ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade, do archote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. E Amélia Rodrigues conta, né, que 10 anos se passaram e vamos encontrar essa mulher em Tiro, uma cidade também lá de Jerusalém, né, numa casinha muito humilde, onde ela recebia enfermos e abandonados, um pouso de amor. E ela não esquecera jamais da palavra de Jesus e tornou-se uma divulgadora da Boa Nova. E através desse trabalho que ela fazia, ela ia se redimindo da lei de causa e efeito. Mas faltava uma reparação final, para apagar totalmente da sua consciência esse adultério, né, desse ato praticado há 10 anos atrás. E Amélia Rodrigues nos informa que numa tarde trouxeram-lhe um homem desfalecido e ela tratou as chagas desse homem, deu-lhe alimento revigorante, aliviou as suas dores e em seguida lhe ofereceu a mensagem de Jesus. O homem se emocionou muito, confessou que já tinha conhecido Jesus num dia muito fatídico, num dia muito amargo, em que Jesus, né, salvara a mulher adúltera, a sua esposa, que ele tanto tinha zanga, né, que ele guardava essa mágoa por conta do adultério. E ele não recebeu nenhuma palavra de consolo. Confessou também que o tempo depois o fez meditar. E ele começou a ver que ele também se equivocou. E ele buscava encontrar a companheira para pedir perdão sem êxito, né? Até que ele ficou adoecido e não encontrou a companheira.
Ela então o reconheceu e aí passou a lhe revelar a vida de Jesus. Então, Amélia Rodrigues termina a mensagem dizendo que Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Vemos assim que Jesus nos alerta sobre a misericórdia para com os nossos semelhantes. Ele fala de reconciliação, de perdão, de indulgência, de julgamentos e sem críticas, né? Então, quando falamos do perdão, nós ainda percebemos que é uma conquista que não se tem muito rapidamente, né? É uma virtude que precisa de persistência, de muito empenho e um desejo profundo de mudança. Então, a necessidade, né, de transformarmos os nossos erros em virtudes, desenvolvendo sempre essa reconciliação, esse perdão, sem fazer julgamentos das atitudes de todos aqueles que estão a caminho conosco. Em 13, Kardec nos diz o seguinte, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra, disse Jesus. Então, com estas palavras, né, Jesus vem nos convidar ao perdão. O perdão como um dever para todos nós. Por quê? Porque não há nenhum de nós que não precise desse perdão para si mesmo. Então, Jesus nos ensina que nós não devemos julgar muito severamente os outros antes de julgarmos a nós mesmos, que não devemos condenar o outro antes de também olhar para nós, quem somos e o que estamos fazendo, né? Sem reprovar as atitudes do outro, né? Então, a gente precisa lembrar ainda, como Kardec também nos lembra aqui no item 13, que Jesus não podia proibir que se censurasse o mal, já que ele mesmo deu o exemplo. Fez isso bem energicamente. Entretanto, ele quis dizer para nós que é preciso ter o quê? Uma autoridade moral daquele que pronuncia. Se eu não tenho essa autoridade moral, como é que eu vou censurar o outro, né? Tem até um ditado que com certeza vocês devem conhecer, que diz assim, não podemos ou não devemos, né, jogar pedra no telhado do vizinho, porque o nosso telhado é de vidro. Quer dizer, não podemos julgar nem condenar o outro, por quê? Porque nós mesmos temos muita coisa ainda para acertar em nossa caminhada. Então, o olhar severo precisa ser para nós mesmos, vendo os nossos defeitos, corrigindo as nossas falhas, desenvolvendo as nossas virtudes para que a gente possa caminhar com mais acerto. Assim, agora já podemos responder por que os misericordiosos obterão misericórdia. Por quê? Porque todos nós somos regidos pela lei de causa e de efeito. Essa lei, ela foi estabelecida pela sabedoria divina, por Deus. Então, da mesma forma que nós agimos para com os outros, do mesmo modo os outros agirão conosco. Então, é preciso compreender que precisamos seguir o mandamento maior de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Lembrando que Deus não age por capricho e tudo está regido por leis em que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Isto está no Livro dos Espíritos, na questão 1003. Deus é todo amor e as oportunidades que Ele nos dá nas nossas reencarnações é sempre para que a gente progrida.
Em nenhum momento ele nos dá essa oportunidade para que a gente erre, para que a gente tropece. Todas as oportunidades são oferecidas para o nosso crescimento. Sendo assim, é necessário compreender o nosso companheiro como fazia o Mestre Jesus. Vamos seguir este roteiro maravilhoso de vida que ele nos trouxe. Todas as situações, todas as parábolas, tudo aquilo que Jesus nos trouxe de ensinamento foi exatamente para resolvermos as nossas questões. Foi exatamente para melhorar os nossos relacionamentos. Que possamos aprender com o Mestre Jesus, porque com certeza ele é o nosso modelo e guia. Lembrando ainda do seu convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando Jesus faz esse convite, ele diz que ele está de braços abertos para cada um de nós, naqueles momentos em que não agimos de acordo com a lei, naqueles momentos que precisamos de um abraço amigo, naqueles momentos difíceis em que percebemos, que a nossa consciência nos cobra, que tivemos uma atitude errada, que não agimos de maneira acertada, Então, que a gente possa ir até o Mestre Jesus, sem julgar o nosso próximo, convidando a cada companheiro que precisa desse abraço amigo, que precisa dessa orientação, que busque ao Mestre, porque o convite, ele continua fazendo, que nós possamos compreender que Jesus está entre nós, aliviando as nossas dores, a nos abraçando a todos que estão cansados e sobrecarregados. Com certeza, ele tem um imenso amor por cada um de nós. Que ele nos abençoe, nos fortaleça a nossa vontade e que a gente possa continuar nessa caminhada com a certeza de que não estamos sozinhos. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Ao término de nossa reunião de hoje, só nos resta unir os nossos pensamentos em profundo agradecimento a Jesus, esse nosso modelo e guia, esse nosso amigo, médico de nossas almas. Agradecidos estamos ainda aos benfeitores da Casa de Miguel, que nos sustentaram durante toda esta manhã de estudos. Que possamos estar sempre em sintonia com esses amigos queridos que nos harmonizam a nossa alma, nos dando sempre o remédio necessário para que possamos seguir por esse período ainda tão complicado, mas com toda certeza importante para o nosso aprendizado nesse planeta que é uma escola, nos ensinando a cada dia a lidar com essas situações. Que possamos agradecer ainda a Deus, esse nosso Pai de bondade e de misericórdia, que nos sustenta, que nos ama profundamente, nos dando sempre o ânimo, a coragem para seguirmos em frente. Agradecidos estamos e de nossa parte encerramos mais uma reunião de nossa abençoada Casa de Miguel. Que assim possa ser, graças a Deus.
você estiver, cante comigo a canção. Vamos falar de amor. Abra seu coração. Como é bonita a vida, se a dor vem de visita. Cante, se a luz se apagar, não se espante, que o sol nascerá no outro instante, e os sonhos não vão terminar. Desperta. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Sabe o que é empatia? É sentir com o coração do outro. Mas se a raiva bater, refresque-se em um balde de amor. Ouvir o outro ponto de vista e compreendê-lo. Porque nem sempre o que é fácil para você também vai ser fácil para o outro. Respeitar o espaço e o tempo de cada um é compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. E essa compreensão, esse sentir o outro, se chama empatia. Pai amado e querido Jesus, nosso irmão maior, estamos mais uma vez aqui reunidos para aprender o Teu Evangelho, Jesus. Esse Evangelho que nos auxilia, que ilumina o nosso caminhar e que nos serve de bússola para cada dia sermos pessoas melhores. Jesus e Maria, que a Tua luz nos envolva hoje e sempre, graças a Deus. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe um tema muito legal para vocês. Se chama-se raiva versus empatia. Vamos ver o que significa essas duas palavras? Primeiro, eu trouxe do dicionário o significado de empatia. Empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da mesma forma que a outra pessoa agiria. Então, empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa. Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar que nós estamos na rua, andando, e aí uma pessoa caiu próximo da gente. O que essa pessoa poderia estar sentindo? Talvez ela poderia estar com dor, talvez ela poderia estar com vergonha de ter caído, não é verdade? E o que a gente, se tivesse caído, o que a gente ia gostar de acontecer com a gente?
A gente não ia querer que outras pessoas estivessem rindo da gente, não é verdade? A gente ia querer uma ajuda, alguém para ajudar a gente a levantar, para perguntar se como nós estamos, se a gente se machucou, se tá tudo bem. Essa ação, esse ato, às vezes, de imaginar o que a gente gostaria que acontecesse conosco se a gente estivesse passando pelaquela mesma situação, se chama-se empatia. Agora nós vamos falar da raiva. Vamos lá? A raiva, também lá no dicionário, é um sentimento de irritação, de agressividade, rancor ou frustração. É aquele sentimento que cresce dentro da gente, começa normalmente no nosso peito e vai se subindo assim pela nossa garganta, quando a gente fica muito irritado com uma situação ou quando alguma coisa acontece que não é às vezes do nosso agrado. Vamos dar um exemplo? Quando a gente perde num jogo, quando a gente não ganha o que a gente gostaria de ganhar, esse sentimento que às vezes sobe do nosso corpinho se chama raiva. E sentir raiva é normal. Todo mundo sente raiva. Todo mundo sente sentimentos bons e sentimentos ruins. A gente não pode esconder a raiva debaixo do tapete, como se a gente não tivesse sentido isso. A primeira coisa que a gente deve fazer é aceitar que estamos com raiva. Sim, eu estou com raiva. E o que a gente pode fazer para que essa raiva, que esse sentimento passe o quanto mais rápido possível? A gente sempre pode orar, pedir para Deus, pedir para Jesus para nos acalmar, para aliviar esse sentimento dentro da gente e tentar pensar: por que eu tô assim? Será que eu tô assim porque eu não ganhei o que eu queria? Será que eu tô assim porque eu não consegui o que eu queria conseguir? Se a gente começar a tentar entender por que a raiva começa, porque a gente começa a sentir esse sentimento, a gente vai ter acessos de raiva, sentir isso com menos frequência. E trabalhar a empatia, trabalhar para se colocar no lugar de outra pessoa, também pode ajudar a gente ter menos acessos de raiva, né? Sentir menos raiva no nosso dia a dia. Nós trouxemos para vocês uma história e depois vai vir a explicação da tia Simone. Beijo em todos. Até logo. Tchau, tchau. Fachada de uma escola no meio de árvores. Um aluno porco-espinho entra na sala. Acena timidamente para os colegas. Passa com dificuldade entre as carteiras. Senta-se ao fundo. Uma aluna raposinha acena para ele. Everyone but you. Dentro do ônibus escolar, ele tenta achar um lugar. Um porquinho põe uma mochila no assento vazio. A raposinha observa preocupada. Ele senta-se ao fundo. No pátio, os colegas jogam bola. Ele tenta pegar. A bola cai sobre sua cabeça. Fura. Decepção. Um porquinho empurra os colegas no balanço. Recolhe as mãos perto do porco-espinho. Ele entra tristonho no ônibus. A raposinha acena. Ele senta-se ao seu lado. Esbarra e fere o rosto dela com os espinhos. Olha pela janela. Neva lá fora. A escola está enfeitada para o Natal. Dentro, a raposinha cochicha com os colegas. Eles saem da sala. Ele sai da escola cabisbaixo. No pátio, os colegas lhe dão uma caixa de presente com um laço vermelho. Ele abre, tira ansioso os rolinhos de isopor à procura do presente. Olha desapontado para a raposinha. Ela pega os rolinhos e coloca na ponta de cada espinho. Todos os colegas o abraçam carinhosamente. Ele fecha os olhos e sorri. Na tela, a frase: acredite no amor. Olá, galerinha! Vamos agora conversar a respeito do vídeo do porco-espinho? O pequeno porco-espinho, quando chega à sala de aula, ele acena para os colegas, que estão sentados, aguardando o início da aula. Mas vocês repararam a carinha dele?
Vocês repararam que ele tem uma carinha feliz? Parece que ele está com esperança, não é verdade? Esperança de fazer novos amigos, de conviver com outras pessoas. E isso transparece no rostinho dele. É um rostinho de felicidade, não é verdade? Ele passa com dificuldade entre as carteiras para ir se sentar ao fundo da sala. Vocês notaram isso? Que ele se esforça para não machucar ninguém? Porque ele sabe que os seus espinhos podem espetar os amigos. Mas mesmo assim, ele se importa com eles e faz o melhor que ele pode para não machucá-los, até chegar à cadeirinha no fim da sala onde ele vai se sentar. Até que ele chega lá no finalzinho da sala e se senta. E olha que surpresa ele tem quando ele olha para frente e vê que tem uma aluna, uma raposinha olhando para ele. Ela acena para ele de volta. Ele vê que ele é notado, que ela observou o esforço que ele fez e tentou ser simpática. O dia passa e na hora de ir embora, ele entra no ônibus. Tenta sentar ao lado do porquinho, mas o porquinho não queria fazer amizade com ele neste momento. E o que ele fez? Ele coloca a mochila ao lado para evitar que o porco-espinho se sente. Coitadinho, ele fica triste, não é verdade? Ele não fica com raiva, ele não discute com o porquinho que colocou a mochila ao lado. Ele simplesmente se afasta e procura outro lugar para sentar. Mas vocês notaram uma coisa muito legal que aconteceu enquanto ele andava pelo corredor do ônibus para ir se sentar? Vocês viram que a raposinha estava observando ele de novo e que ficou preocupada com ele? Vocês notaram que ela sentiu que ele ficou triste, que ela se preocupou, que ela teve empatia? E vocês sabem o que é isso? Empatia? Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro, da outra pessoa. É quando eu procuro observar e sentir o que ela está sentindo, pensar o que ela está pensando, saber como ela agiria para poder ajudar. É quando eu compartilho também alguma coisa, sentimento, recursos para ajudá-la. Então, empatia é quando eu consigo me colocar no lugar do outro, buscando ajudá-lo. E assim eram os dias do pobre porquinho espinho. Ele estava sempre sentado sozinho, coitadinho, porque os seus espinhos machucavam os outros e os seus amigos acabavam se afastando dele. Mas um dia, enquanto ele estava sentado sozinho observando os meninos jogando no pátio, ele teve uma surpresa. Os meninos resolveram chamá-lo para jogar. Olha só que legal! Chamaram o porco-espinho para jogar bola. Eles o viram ali, sentado, sozinho, e o convidaram para jogar. Nossa, ele deve ter ficado muito feliz, não é verdade? Pois pela primeira vez ele poderia brincar com as crianças da sua turma. Ah, que legal! Mas a brincadeira não pôde durar muito, pois na primeira cabeçada na bola que o porco-espinho tentou dar, o que aconteceu? A bola furou. A bola furou quando bateu nos espinhos da sua cabeça. Ah, coitadinho! Ele só queria poder brincar com as outras crianças. Ele queria poder jogar bola com elas. Mas os seus espinhos, quando não machucavam alguém, estouravam a bola. E nem no balanço ele podia brincar com as outras crianças, porque o porco veio empurrando de um em um para que pudessem se balançar. E quando chegou na vez dele, o pequeno porco recolheu as mãozinhas para não se machucar nos espinhos dele. Pobre porco-espinho, ele não tinha intenção de machucar ninguém, mas por causa dos seus espinhos,
ele estava sempre sendo excluído. E mais uma vez, o porco-espinho entrou triste no ônibus. Ele não estava com raiva. Ele não sentia a raiva das outras crianças por elas não brincarem com ele. Ele só sentia tristeza. Mas agora eu pergunto a vocês: seria errado ele sentir raiva? É errado quando nós sentimos raiva? Não, não é errado, pois a raiva é uma das emoções que temos dentro de nós. E ela aparece quando nós somos contrariados em alguma coisa, quando nós desejamos alguma coisa e temos esse desejo negado, ou quando alguém faz algo de ruim contra a gente, nós podemos também sentir raiva. O problema não é senti-la. O problema é como nós vamos lidar com ela. Porque a raiva todos nós sentimos, crianças, adultos, todos nós. Nós sentimos emoções o dia inteiro e dentro dessas emoções também tem a raiva. Nós só devemos descobrir o que vamos fazer com ela, como vamos trabalhá-la. Eu não posso sair por aí brigando com todo mundo, não é mesmo? Querendo agredir as pessoas porque eu estou com raiva. É isso que eu tenho que parar e refletir quando eu sentir raiva. O que eu vou fazer com essa raiva? E aí, mais uma vez, a raposinha viu que ele estava triste e acenou para ele. O chamou para que ele se sentasse ao lado dela. Olha só que bonitinho, não é verdade? Ela agiu novamente com empatia. Ela novamente se colocou no lugar dele. Ela sentiu que ele estava triste. Ela sentiu que ele não estava bem. E ela tentou dividir com ele este momento para fazer com que ele se sentisse melhor. É legal sentir empatia, não é verdade? É justamente o contrário de sentir raiva. É isso que nós precisamos pensar. Toda vez que nós sentirmos raiva, nós devemos pensar por que ela está aparecendo nesse momento. Por que eu estou sentindo raiva? O que está causando? E logo depois nós precisamos pensar o que vamos fazer com ela. Uma das opções pode ser agir de forma empática. Pois quando eu tenho empatia, eu não descarrego no outro a minha raiva. Quando eu tenho empatia, eu procuro entender as dificuldades da outra pessoa, pois eu também tenho as minhas dificuldades. E isso pode me ajudar a acalmar o que eu estou sentindo. E assim foi com a raposinha. Ela agiu de forma empática com ele quando tentou ser sua amiga, quando tentou fazer com que ele se sentisse melhor. Ah, mas deve ser muito difícil ser um porco-espinho, não é verdade? Ele foi se sentar ao lado da única amiga que ele parecia ter, a raposinha, e o que aconteceu? Os seus espinhos a espetaram. Coitadinha, doeu, né? E coitadinho do porco-espinho, ele acabou tendo que se afastar novamente e foi sentar outra vez sozinho. E assim os dias foram passando. Ele sempre sentado sozinho, triste, porque tentava fazer amigos, mas os seus espinhos não colaboravam, sempre machucavam a todos. Até que um dia, ele viu uma movimentação diferente na sala. A raposinha estava cochichando com os outros alunos. Saíram da sala e o deixaram sozinho, sentadinho lá no final. Mais uma vez ele se sentiu excluído. E quando ele foi saindo da escola, triste, cabisbaixo, por achar que nunca conseguiria fazer amigos, ele teve uma surpresa muito legal. Vocês lembram qual foi a surpresa? A raposinha e as outras crianças estavam esperando por ele do lado de fora da escola. E deram para ele um presente. Era uma caixa azul com uma fita vermelha muito bonita. Ele deve ter ficado muito surpreso, não é mesmo? Que legal, não é verdade?
Eles estavam esperando por ele. Era isso que eles estavam conversando na sala enquanto cochichavam. Eles estavam falando sobre a surpresa que estavam preparando para ele. E aí, ele resolveu abrir o presente. Mas ele não estava entendendo muito o que era aquilo. Ele estava mexendo naquele monte de isopor, colocando para fora e procurando o que eles tinham dado a ele dentro da caixa. E não estava achando nada. Só tinha isopor. Que estranho, não é? Mas foi nesse momento em que a raposinha mostrou a ele que o presente que eles estavam lhe dando era exatamente aquele monte de floquinhos de isopor. E todas as crianças começaram a pegar aquele monte de floquinhos de isopor e colocar na pontinha dos espinhos do porco-espinho. Olha só, era o melhor presente que ele poderia receber, não é verdade? Floquinhos de isopor para a pontinha dos seus espinhos. Sabe por quê? Vocês lembram por quê? Porque com aqueles floquinhos de isopor na pontinha dos espinhos, todas as crianças poderiam abraçá-lo. Assim, as crianças conseguiram demonstrar ao porco-espinho que se importavam com ele. Todos eles sentiam empatia por ele. E eles se tornaram amigos de verdade, pois puderam demonstrar o carinho e o afeto que existia entre eles. Viu só como é legal quando nós conseguimos olhar para o outro de forma empática? Quando nós conseguimos trabalhar em nós as nossas emoções, quando falamos o que estamos sentindo, quando compreendemos o que estamos sentindo e quando nos colocamos no lugar do outro. É isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos todos irmãos, agindo de forma empática uns com os outros. Legal, né, galerinha, essa lição de hoje? Vamos agora para a próxima atividade? Tchau, tchau! Olá, meus amores! Lembram de mim, Tia Deise, juntos para mais uma atividade. E hoje nós vamos fazer a atividade desse carinha aqui, ó, o porco-espinho do vídeo, ok? O que a gente vai precisar? De um pratinho ou uma tampa e esses materiais aqui, ó, canetinha, giz de cera, lápis, cola, tá bom? E papeizinhos. Eu fiz o meu porco-espinho com palito de dente, mas eu não gostei muito não, porque os palitos espetam, podem nos machucar. Então vamos lá. Peguem o prato, coloquem aqui em cima da folha e reparem que a tia Deise vai mostrar para vocês que nós não vamos até o final. Nós vamos fazer o contorno do prato só até uma parte, ó. Comecei daqui, tô indo aqui e parei aqui. Tá vendo? Comecei aqui e parei aqui. Não fui até o final, porque aqui é a parte da cabeça dele. Agora a gente pode até pegar a canetinha ou continuar com o lápis. Vamos fazer o focinho dele. Nariz. Pois, ó, aqui é a boquinha dele. Continuando, a patinha dele. Uma parte do corpinho dele. Outra patinha que a gente vai enxergar. O olhinho dele. E a orelha dele. Vamos fazer aqui a boquinha. Para ele ficar bem bonito. Bom, depois, nesse contorno de lápis aqui, sabe aqueles risquinhos que a gente faz quando vai desenhar o sol? É isso aqui, ó. Vocês vão fazer isso em toda a parte que vocês riscaram com o lápis. Tá
bom? Até na parte aqui, ó, de perto do focinho. Ó, viu? Agora vamos pintar. Pegue o seu giz de cera marrom, pretinho, como a cor que tiverem. Passem o giz de cera para ele ficar bem legal. E aí, ó, que o vermelhinho para dentro da orelhinha, que a orelhinha dos bichinhos é vermelhinha por dentro. Agora nós vamos passar a cola. Não precisa encher de cola não, dá um risquinho só, ó. Tá vendo como é que eu estou fazendo? Tá só um risquinho de cola. Onde fizeram aqueles raios imitando o sol. Que aqui é que nós vamos colocar os palitinhos, os papeizinhos, as tirinhas pequenas, ó. É só colocar. E aí vai ficar o seu porco-espinho bem bonito. Bom, enquanto terminamos de fazer isso aqui, que eu tenho certeza que o de todo mundo ficou bem bonito. Vocês podem fazer isso com os irmãos de vocês, chamar o responsável, que também, adulto também gosta de fazer isso. Não esqueçam do capricho. Se quiserem até fazer como fêmea, uma menina, nós temos a mania de falar menina, né? Vocês podem colocar também um lacinho, tá? Colocar nome, porque o desenho, a atividade é de vocês. Então a gente capricha, ok? Ó, já estou quase terminando o meu aqui. Será que vocês já terminaram também? Ó, falta pouco, falta pouco. Aqui, esse e esse. Olha que legal. Olha que lindo. Viu? Bom, agora vamos conversar um pouquinho. Bom, todos nós temos raiva dentro de nós. Somos imperfeitos, nós estamos nesse planeta por causa de nossos sentimentos ainda que não são muito legais. Mas temos raiva ainda. Nós precisamos trabalhar esse sentimento para que ninguém se afaste de nós. Porque o problema não é ter raiva. O problema é o que você vai fazer com a raiva que você sentiu. No primeiro vídeo, o porco-espinho, ele não sentiu raiva porque ele foi rejeitado, lembram? Ele ficou triste com a atitude dos amigos. Mas eles também estavam em aprendizado, assim como nós estamos aprendendo. Mas, muitas vezes, a gente machuca o outro também sem perceber. Nós temos que ter atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, para não magoar o outro, né? Quando Jesus encontrava alguém que não o conhecia, não o aceitava, ele procurava entender e enviava boas vibrações. Ele não se irritava, não falava alto, pelo contrário, ele acolhia em seu coração. A raiva do outro não pode nos atingir, não, se não quisermos. Sejamos calmos, tentando nos colocar no lugar do outro. E quando isso for muito difícil ficar calmo, façamos uma prece por nós mesmos e pelo outro também. Tente se colocar no lugar do outro. Isso aí chama-se empatia. E isso começa a partir de nós, de cada um pelo outro. Os bons sentimentos e as boas atitudes devem vir de dentro para fora, externar todo os nossos bons sentimentos.
O outro não tem o direito de te ferir, mas você tem o dever cristão de compreender, de se colocar no lugar dele. Porque, afinal de contas, você não sabe o que está acontecendo com ele. O que pode estar ferindo para que ele te trate assim? Compreenda-o e você vai se sentir bem melhor, ok? Agora, nós vamos nos harmonizar, nos preparar para a prece final com a tia Olívia. Beijos, bom final de semana. Chegamos ao final da nossa aula e vamos agradecer a Jesus e a toda a espiritualidade que nos ajuda a realizar esse trabalho com tanto amor e carinho. Vamos envolver com essas vibrações todos os nossos irmãos em humanidade. Que essas vibrações possam chegar em cada família, levando a paz, o amor e muita saúde. Que possamos refletir sobre o estudo de hoje e que possamos cada vez mais nos melhorarmos enquanto espírito. E que a bênção da Virgem Maria nos envolva hoje e sempre, graças a Deus.